Boa noite a todos. Este é mais um evento da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, em que nós vamos abordar o tema relacionado a distúrbio motor gástrico, a gastroparesia, e para tanto nós vamos fazer essa sessão do cara a cara, tendo o Dr. Dalton Marques Chaves e também o Dr. Jofre Rezende, em que vão poder dar os argumentos sobre as formas de tratamento, vamos aprender aqui em conjunto, vamos somar esforços para que a gente tenha uma compreensão melhor, e para moderar essa sessão, a gente vai ter a presença dos doutores Gerson Domingos, do Rio de Janeiro, e do doutor Arinazzi, aqui de São Paulo. Então, eu agradeço a participação de todos vocês. Agora eu deixo vocês para iniciarem a sessão, deixa aí o Ari e o Gerson na moderação, por gentileza, a gente pode estar iniciando essa sessão. Ari, vamos lá? Boa noite a todos os colegas sobedianos, prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema tão palpitante, interessante, que é a gastroparesia. Queria agradecer o convite à SOBED, em particular o Eduardo. Hoje nós vamos dividir aqui essa moderação com o meu amigo Arinazzi e pretendo que tenhamos aí uma hora uma discussão bastante saudável e bastante interessante entre todos nós participantes. Ari, você quer dar o teu boa noite aí? Então, bom, boa noite a todos, agradecer pelo convite, Eduardo, o pessoal da SOBED, e que tenhamos uns momentos proveitosos aí nessa discussão. Então, acho que a gente pode começar com o Dalton, né, Eduardo? Perfeito. Não, é o Jofre. É o Jofre? O Jofre vai aparecer na parte clínica primeiro. Tá bom. Boa noite a todos. Professor Eduardo, em seu nome, queria agradecer muito à diretoria da SOBED essa oportunidade de estar participando dessa sessão na companhia do Dr. Dalton Chaves, é um pioneiro aí nesse procedimento, né? E o tema que nós vamos discutir hoje é sobre gastroparesia. Eu queria dar algumas palavras introdutórias sobre o problema, chamando a atenção que nós estamos falando de uma síndrome, né? Então, é uma síndrome caracterizada por sintomas e na qual você demonstra objetivamente um retardo do esvaziamento gástrico. Isso por definição. Então, por definição, você tem que ter um quadro sintomático. Os sintomas cardinais são uma síndrome dispéptica na qual sobressai náuseas e vômitos, e podendo haver plenitude, saciedade precoce, distensão e mesmo dor. Muito embora a dor não seja considerada um sintoma cardinal na avaliação de métodos terapêuticos, é um sintoma que pode estar presente. Isso decorre de algum distúrbio motor gastrodenal e agora também visto que em alguns pacientes você tem distúrbio também de motilidade intestinal mais baixa. Isso, obviamente, como uma síndrome, isso está consequência de alterações que podem estar presentes em diversas etiologias, né? Então, por exemplo, pacientes com gastropatia diabética, pacientes que se submetem a algum tratamento cirúrgico no qual o vago está envolvido e tem algum problema com o vago, mesmo paciente transplantado de pulmão, pacientes com fundoplicatura, ou pacientes que se submetem a algum tratamento cirúrgico que podem desenvolver esse distúrbio motor. Existem outras condições que impactam, né, a atividade motora, quer seja por perda de atividade contrátil da musculatura, ou mesmo perda da inervação entérica, ou mesmo da inervação autonômica. A gente tem que lembrar de esclerose do sistema progressivo, amilodose, doença de Parkinson, a própria doença de Chagas. E aqui eu lembro, né, os dois colegas da USP, a tese do professor Arrigo Hayek, não se lembra, foi a calasa de pylori na doença de Chagas. Uma coisa que ficou, né, no passado, aí, viu, Dalton? Isso que era a tese do Arrigo Hayek. Curiosamente, eu tenho um exemplar, a calasa de pylori no Chagas.
E existe um subgrupo de pacientes onde você não consegue demonstrar o porquê desse retardo de esvaziamento gástrico, que nessa situação se caracteriza a gastroparesia idiopática, que talvez represente de 30% a 50% dos casos, dependendo da casuística, né? O diagnóstico, então, por definição, tem que haver uma demonstração objetiva de retardo de esvaziamento gástrico. Isso, para o endoscopista, às vezes, ele encontra restos alimentares ali. Isso pode ser uma pista, mas não fecha o diagnóstico. Isso não tem uma acessibilidade, nem uma especificidade total. O padrão ouro, hoje, nos serviços que se dispõe a cintilografia, ainda é o padrão ouro, muito embora você tenha outros métodos, e uma vez feito esse diagnóstico, o importante agora, se é que a gente vai falar de tratamento, é tentar avaliar a gravidade e o impacto que tem na qualidade de vida esses sintomas, né? Então, existe uma classificação de gravidade na gastroparesia, um quadro leve, que ele consegue manejar isso com alterações de dieta. Outros quadros que precisam se sentem bem com o uso de medicações procinéticas e não precisam de internações hospitalares, e tem casos extremamente graves, que eu costumo chamar de insuficiência, igual a insuficiência cardíaca congestiva, que nós temos uma verdadeira insuficiência gástrica propulsora, né? Não vai. Então, nessa situação, é a gastroparesia grave, né? O paciente muitas vezes não tolera a nutrição oral e precisa de suporte nutricional. Então, para o tratamento desses pacientes, o que a gente dispõe? Então, manipulação dietética, uso de medicações que possam atuar na motilidade, que nós chamamos de procinéticos, medicamentos antieméticos, e, nos casos mais graves, nós temos que dar alguma alternativa de suporte nutricional, e mais recentemente começa a haver, né, nós vamos discutir isso aqui em mais detalhes hoje, procedimentos sobre o piloro, na tentativa de diminuir a resistência ao fluxo. Então, nós temos aí a injeção de toxina botulínica, dilatação de piloro com balão, já que se tentou um stent transpilórico transitório, mas migra demais, e a cirurgia laparoscópica com a cardiomiotomia, a piloromiotomia laparoscópica, né, a piloroplastia laparoscópica, e, mais recentemente, a partir de 2012, 2013, o Dr. Dalton vai contar essa história para a gente, surge, na esteira do põe para a calase, surge a piloromiotomia endoscópica, também chamada de GPOI. A gente tem a grata satisfação de estar compartilhando com o Dr. Dalton aqui, que foi um dos pioneiros, se não o pioneiro nacional, com certeza, mundial também, um dos pioneiros, inclusive, nesse ano, Dalton, eu acabei de ver o trabalho internacional mais recente, publicado no Gut, uma casuística internacional, que eu vejo o Dalton Chaves participando lá na casuística, né? Então, eu acho que para a gente é uma oportunidade muito boa de aprender sobre o procedimento e ouvir da sua experiência sobre isso. Depois eu volto para a gente discutir exatamente, eu acho que é um ponto importante, considerando a heterogeneidade dos pacientes, qual seria o paciente adequado para a gente fazer a indicação do GPOI. Então, doutor, eu passaria a você agora para nos situar aí como um expert no procedimento, como é que como é que está o GPOI nas suas mãos e no mundo hoje, e o que a gente espera para o futuro. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar participando aqui desta mesa tão agradável e seleta. Agradeço a Sobed o convite, agradeço ao Jofre e as gentis palavras, e é sempre uma satisfação estar junto aí com pessoas de alto conhecimento da fisiologia do trato gastrointestinal, né? Eu vou fazer uma abordagem inicial em relação, a gente tem o guideline de tratamento, se eu tiver cometendo algum engano, o João fique à vontade, chama a atenção dos guidelines. Quando a gente tem um diagnóstico já afirmado da gastroparesia, a gente começa inicialmente com a dieta, né, João? Uma dieta líquido-pastosa, depois a gente vai associando as medicações, que tem uma série de medicações, acho que depois você poderia talvez até
fazer algum comentário das opções de terapêutica clínica, né? E uma vez esses pacientes não respondendo, aí a gente começa a fazer a parte intervencionista. E aí vem a endoscopia e a cirurgia, né? E via de regra, a endoscopia, por ser um procedimento minimamente invasivo, acaba recomendado como a primeira linha de tratamento, ficando a cirurgia, geralmente, para aqueles casos realmente refratários ao tratamento clínico e às opções endoscópicas, né? Eu começaria chamando a atenção dos procedimentos endoscópicos, que os mais antigos, né? Nós temos a gastrostomia endoscópica e a gastrojejunostomia. A gastrostomia mais antiga, com a função de, muitas vezes, tratar descomprimir o estômago, né, Jofe? Você tirar aquela distensão, esse que é um desconforto muito grande para o paciente e também associado à dor, né, que ocorre com muita frequência, igual você comentou, que não é o principal, não é um sintoma dos cardinais, né, da gastroparesia, mas eu estava até vendo na literatura que a dor é um dos principais ou o principal sintoma, dor abdominal, na gastroparesia idiopática. Muitas vezes o paciente tem dor de causa indeterminada. Então, a gastrostomia é uma opção descompressiva, e também, logicamente, você pode fazer o aporte nutricional, e se você associar a gastrojejunostomia, e aí o aporte nutricional mais eficiente. Mas a gente sabe dos inconvenientes da qualidade de vida de se viver com uma gastrostomia. A semana passada eu fiz uma piloroplastia num paciente jovem de 30 anos por aí, emagrecido já, e você imagina você propor uma gastrostomia num indivíduo de 30 anos, em plena atividade, né, de trabalho, de vida extremamente normal, você propor para o indivíduo conviver com uma gastrostomia. Aí surgiu depois, mais recente, na tentativa de melhora de qualidade de vida, mas pensando bem, você não via muita perspectiva nisso, que é o stent transpilórico. A gente sabe que todo stent, passando de 4 semanas, ele começa a causar problemas e não a resolver os problemas, né? Então, teve algumas citações, alguns casos, um ou outro caso publicado, mas a gente vê que não é um procedimento sem perspectiva, né? Aí nós temos também, até mais antiga o stent, nós temos as dilatações do piloro. As dilatações do piloro, a gente vê que ela é indicada nos casos pós-esofagoplastia, né, esofagectomia. Então, você tem o tubo gástrico, às vezes você tem a disfunção do piloro, e essa era em 10%, em torno dos pacientes submetidos à esofagectomia, com o tubo gástrico, pode ter uma disfunção do piloro naqueles pacientes que não se faz a piloroplastia. Antigamente se fazia de regra, hoje não se faz mais de regra a piloroplastia. Depois, se a Ari quiser fazer algum comentário quanto a isso, mas a dilatação balonada é mais praticada nesse grupo de pacientes. Mas, por incrível que pareça, teve um caso do HC que eu fiz, a piloroplastia, o G-POI, esse paciente estava com sonda, era uma paciente jovem também, emagrecida, pós-megaesôfago, uma esofagectomia, e ela estava emagrecida, qualidade de vida ruim, eu fiz um G-POI, foi, acho que o melhor caso que respondeu ao G-POI até hoje, que eu vi. Ela engordou, melhora absurda, chamou muita atenção a resposta clínica dessa paciente. Então, aí a gente tem o balão, que é utilizado mais nesses casos. Eu acho que o balão para gastroparesia idiopática, diabética, acho que não vejo muito
uma perspectiva tão boa, umas vezes que, com certa frequência, a gente não vê um pyloro tão acometido igual a gente vê após as esofagectomias, um pyloro muito espástico, igual era nessa paciente que eu fiz, que eu via que realmente era um pyloro extremamente espástico. E quando abriu, a gente viu que mudou o aspecto. Depois, nós tivemos a era da toxina botulínica. A toxina botulínica foi uma esperança também, esperança, mas a gente sabendo da limitação da toxina botulínica, que a ação dela é limitada, né? A gente sabia das 6 meses, no média, ou no máximo 1 ano, a necessidade de reintervenções. E os estudos iniciais, com série de casos, indicavam que os pacientes melhoravam de sintomas, a cintilografia, o esvaziamento gástrico também tinha uma melhora. Só que a decepção da toxina botulínica vieram com 2 trials, onde foi feito o placebo e a toxina botulínica, e os resultados foram semelhantes. Não houve diferença estatística entre a toxina e o placebo, que é a solução salina que eles injetavam. Isso fez com que a toxina botulínica saísse como uma recomendação de regra. Aí surgiu depois, hoje eu diria que às vezes a gente vê levantando a hipótese da toxina botulínica como um pré-procedimento para Preditor de boa resposta. Preditor de boa resposta das piloroplastias. Eu não tenho nenhum estudo que mostre isso, mas isso às vezes é comentado. Se responder bem a toxina, pode ser que seja um melhor candidato aos procedimentos de piloroplastia ou pilorotomia. E, baseado nesse histórico aí da piloroplastia laparoscópica já sendo uma primeira opção cirúrgica, né, principalmente naqueles casos onde o piloro atua mais como uma barreira e não naqueles casos onde você tem uma maior disfunção de motilidade gástrica. E aí eu acho que está o X da questão, né, de a gente triar o paciente, qual o melhor paciente, e triar tentar definir bem o paciente com maior disfunção pilórica, sendo responsável um fator mais importante da gastroparesia, e daquele paciente onde a hipomotilidade gástrica seria o fator responsável, e esse com hipomotilidade gástrica não seria um bom respondedor às intervenções pilóricas. E foi baseado nisso que a gente vendo a opção do tratamento do POEM na calásia, que a gente começou, me veio na ocasião, em 2012, até então a gente não tinha nada a respeito, fazendo experimento em porcos, eu me falou, vou fazer uma piloroplastia que pode ser uma opção para pensando justamente na gastroparesia. E assim a gente fez em porcos e enviamos para o DDW. Até então não tinha tido relato da piloroplastia endoscópica com os princípios básicos da calase, né, do POEM da calase, um túnel de 2 centímetros pré-pilórico, achando o pilório, seccionando o pilório, saindo e fechando. Isso a gente mostrou num porquinho, a gente sacrificou o porquinho, e mostra claramente, eu tenho esse filme, mostro nas minhas apresentações, que é perfeitamente possível você dissecar o pilório e seccionar o pilório, e aí você realmente causa um relaxamento. Mas no ano seguinte já surgiu a primeira publicação. Esse trabalho experimental não foi aceito como tema livre por ser experimental, ficou até como naquela sessão do Learning Center. Eu acho que só os interessados nessas sessões que ia passar, que viram, né, esse filme. E a partir daí surgiu os estudos experimentais, e no ano seguinte surgiu a primeira publicação em humano, né,
por Kassab, e aí, daí então, no ano seguinte, a gente apresentou o filme, a gente conseguiu fazer um caso no HC, o Eduardo trouxe um caso do consultório privado, viu, Ari? Porque se fizesse do HC, eu acho que a gente seria preso. O Eduardo sabe disso. Eu acho que o Eduardo é um grande, um importante papel nisso aí, porque ele pegou um paciente dele que pós-cirurgia de hérnia de hiato, que tinha uma disfunção, uma gastroparalisia, falou, vamos fazer essa técnica, ele levou e a gente fez, e documentou com cintilografia pré e pós, e mandamos esse caso para o DDW, e ele foi apresentado na sessão plenária lá de vídeos e ganhou como o melhor vídeo. A partir de aí, então, parece que já foi publicado o caso, e a partir de então começou a surgir muitos estudos. E hoje eu estava até pensando, eu falei, a gente assim, pensou, publicou, mas não foi tão à frente em fazer uma casuística, né? Eu acho que é aí que está a falha do nosso serviço, né? A gente tinha tudo para ser os verdadeiros pioneiros em demonstrar essa técnica humana, e a gente perdeu esse time aí, mas acabamos sendo um pouco reconhecido com o DDW quando nós apresentamos esse, que foi considerado, acho que, o segundo caso, e com certeza tinha sido feito semelhante com o primeiro, mas ele publicou e o método foi totalmente dele. A partir de aí, então, foi ganhando proporções, né, significativas as indicações da piloroplastia na gastroparesia, e a gente vê hoje aí como uma primeira opção endoscópica na gastroparesia. A questão que fica qual o melhor paciente? A gente sabe que não eu diria que na nossa experiência, a gente vê na literatura que uns 40%, no máximo 50% realmente melhoram muito os sintomas, quase que desaparecem. Na nossa experiência, eu não diria isso, eu diria que uns 30%, 40% no máximo. E esses pacientes que melhor respondem são aqueles pós-lesão de vago, principalmente nos pacientes pós-cirurgia, né, como na esofagectomia ou na hérnia de hiato, principalmente nos reoperados, mas isso é uma realidade. E tem esse outro grupo de pacientes que são a maior incidência, né, a idiopática, que é a maior incidência, né, Jofre? É maior incidência, eu tenho visto nas publicações de endoscopia, a maior casuística de idiopática do que de diabética, seguida da diabética e depois as pós-cirúrgicas. Aí, Dalton, tem um probleminha que é uma discussão entre os europeus e os americanos. Talvez o americano estende muito esse conceito de gasparesia, e talvez aí é um grande problema. Desses idiopáticos, tem até obeso ali descrito. Então, é possível que ali um quadro tem muita coisa envolvida que talvez pudesse ser classificado, inclusive, até como dispepsia funcional com leve retardo de esvaziamento. Então, agora, o diabético é um problema, né? Ari e Gerson não querem entrar na conversa? Eu tenho duas perguntas aqui já da audiência. Posso fazê-las? A primeira é do Rodrigo Siqueira. Ele pergunta: o primeiro exame a ser solicitado na suspeita de gastroparesia, qual é? O diagnóstico clínico é suficiente? Essa é para o Jofre. Por definição, para você dar o diagnóstico de gastroparesia, você tem que documentar o distúrbio de esvaziamento gástrico. Então, qual o método para fazer isso? Bom, aí depende da gravidade do caso. Se for um caso extremamente grave, você vai encontrar estase após jejum prolongado, você pode ver isso por endoscopia, isso é uma pista. Mesmo um estudo baritado, um esvaziamento que 6 horas depois ainda tem bário lá dentro, isso já é um diagnóstico. Se você tiver cintilografia disponível, esse é o exame a ser feito.
ultrassonografia de esvaziamento gástrico pode ser feita, mas em muito operador dependente, praticamente não se faz. E existe também uma maneira que você pode usar, que entre nós a gente praticamente não tem, que é o uso de marcador, fazer teste respiratório com espirulina marcada, né, com carbono marcado, e praticamente não tem. Então, no nosso meio, para você definir esse diagnóstico, por definição, você tem que documentar. E o padrão ouro é cintilografia, com uma refeição padrão. Qual que é essa refeição padrão? É pão, ovo, porque marca ovo albumina, e 2 fatias de pão, ovo mexido com ovo albumina, com tecnésio, geleia e um copo d'água. Isso é uma refeição padrão que é padronizada. E existem 2 métodos de você avaliar. Ou você avalia ou só o TMEI, ou avalia a imagens estáticas com 1, 2, 3 e 4 horas. E aí você tem uma definição proposta pela Sociedade Americana de Neurogastroenterologia e da Sociedade de Medicina Nuclear, que seria 10% de retenção ao final de 4 horas. Isso fecha o diagnóstico. Então, a princípio, Gerson, essa é a resposta. Bom, eu não tenho, como é que eu faço? Olha, uma das maneiras de você demonstrar isso, e que pode ser feito, eu já fiz isso no passado, é cortar pequenos fragmentos de sonda nasenteral, como você faz o CT Marks para você ver trânsito colônico, e você ingere. 6 horas após, se todos esses marcadores tiver, por exemplo, paciente diabético, por exemplo, tiver esses marcadores ainda retidos no estômago, isso é o suficiente para você dizer, olha, aqui tem um distúrbio motor gástrico, tá certo? Então, do ponto de vista de exame. Do ponto de vista de fluxo, de outros métodos, o que você pode empregar? Manometria antiduodenal é muito pouco utilizado, na prática clínica pouco se emprega. Mas ele teve um papel curioso, Gerson e Ari, no passado, que se usava um sleevezinho no pilório, e foi aí que surgiu a ideia do piloroespasmo. Quer dizer, deixava ali várias horas e você via que contrair mantia, esse pilório mantinha uma atividade fásica mais constante. Mas na prática clínica praticamente não é utilizado. Um outro método que você pode utilizar, eu tinha esse método no momento que o aparelho não funciona, em São Paulo estava a Nayara Carvalho, que está aí no HC, trabalhando com vocês, com o Eduardo, com o Barbucci, é a eletrogastrografia, que você pode definir aí se há ou não distúrbio de atividade elétrica. Ela não dá diagnóstico de gastroparesia, mas ajuda a tipificar o tipo de distúrbio que está acontecendo. Então, do ponto de vista diagnóstico, Gerson, acho que essa é a resposta. Ô, Jô, e a cápsula? A cápsula tem algum papel? Como é que funciona esse diagnóstico com a cápsula? É pH, né? A cápsula ela é o seguinte, é o tempo de permanência da cápsula dentro do estômago. Então, ela funciona como um elemento de maior volume, exatamente como os fragmentos de sonda nasenteral. Eles são esvaziados quando a motilidade gástrica muda de um padrão pós-prandial para o padrão interdigestivo. Então, a cápsula fica lá 3, 4 horas. E aí está marcando, a cápsula está registrando pH 1, 2. A hora que ela pula para pH 7, é sinal que ela foi para o duodeno. Agora você tem a cápsula de tempo real, não precisa do pH. Hoje nós temos a cápsula de visualização em tempo real. Você não precisa mais do pH para saber se ela mudou. Antes a gente não tinha. Antes a gente não tinha a imagem. Hoje a gente tem. Mas existe um padrão definido que é normal de cápsula, de retenção de cápsula no estômago? Eu acho que vocês têm alguma coisa definida? Não. Eu conheço estudo de validação disso aí. É em torno de 3 a 4 horas. Tá certo? A validação foi pela cintilografia da cápsula. Isso. Mas então, se você... A hora que acaba o padrão pós-prandial, é exatamente esse período, 3, 4 horas, a hora que ela sai. Então, essa não dá uma... O problema da cápsula, Dalton, ela não te dá uma visão de como é que o estômago funciona. Ou seja, com a cintilografia, você consegue ver 3 coisas. Você pode ver o tanto que ele está esvaziando, que é um parâmetro até grosseiro,
do ponto de vista, olha, tem um problema, mas não está bem definido o que é. Agora, você pode pegar pela imagem e dividir uma imagem proximal e uma imagem distal, ou seja, você tem uma ideia melhor da acomodação gástrica, e aí então entra esse parâmetro aí de distribuição intragástrica. Inclusive, tem o grupo lá de Atlanta, não, da Emory University, eu acho que é Atlanta, né? E o cintilografista lá está propondo uma maneira, a gente está atrás do que a gente pode, um fator preditor de boa resposta do point, e ele chama atenção que aqueles pacientes que têm uma retenção proximal inicial maior, paradoxalmente funcionam melhor. Então, pela cintilografia, você consegue ver a dinâmica do esvaziamento, tanto na fase inicial, como ele evolui, e se ele acomoda bem no fundo, e pode fazer imagens dinâmicas, seriadas, você consegue ver os ciclos das contrações, né? Quer dizer, essa é a cintilografia dinâmica. Então, ele tem muito mais elementos do que simplesmente o tempo de permanência, como a ideia da cápsula, tá? Eu queria fazer um levantamento aqui, envolvendo o Ari, em relação à doença do refluxo, Ari. Assim, a gente sabe que, no nosso meio, a gastroparesia é hipodiagnosticada, né? E a gente vê na literatura falando que a doença do refluxo refratária, você tem que pensar na gastroparesia. Na sua experiência, o que você tem alguma experiência, alguma vivência em relação da gastroparesia, doença do refluxo? O que você acha disso no nosso meio hoje? É uma lembrança bem importante, Dalton. Eu até tinha anotado aqui de lembrar de falar isso, né? Na verdade, na doença do refluxo, você não tem bem uma gastroparesia muitas vezes, né? Você tem um certo retardo do esvaziamento gástrico. Isso ocorre, é descrito em volta de 25% a 30% de quem tem doença do refluxo, tem um certo retardo do esvaziamento gástrico, que isso pode se exteriorizar com empachamento, uma síndrome dispéptica, né? Isso deve ser diagnosticado. Agora, o Eduardo, você já frequentou também a nossa reunião de grupo do esôfago. Vira e mexe aparece um caso clínico lá que se exterioriza como doença do refluxo, porque ele tem erosões e tem sintoma também de refluxo, e quando você vai ver na história, tudo começa com uma gastroparesia de fato, né? O estômago não esvazia bem e o refluxo é um epifenômeno dessa gastroparesia. Então, diferenciar aquele retardo discreto do esvaziamento gástrico que pode dar sintoma de empachamento e a gastroparesia que, na verdade, muitas vezes é a causa do refluxo. O esôfago, o estômago não esvazia e aquilo primariamente o que desenvolve o refluxo, né? Tanto pelos vômitos subsequentes como pelo aquele refluxo do material estagnado gástrico continuadamente. Dalton, queria te fazer duas perguntas. Perdão, fala aí. Desculpe, só em questão do diagnóstico que o Geoffrey abordou aí, acho que uma coisa relevante dar um reforço. A cintilografia, a gente sabe que é o padrão ouro, tal, entretanto, essa refeição marcada com predominantemente sólidos não é uma coisa muito padronizada em todos os centros de medicina nuclear que fazem, né? Alguns fazem com uma dieta mais pastosa, outros com maior conteúdo sólido, e alguns fazem até a cintilografia com ingestão de líquidos, né? Então, eu queria que o Geoffrey desse um destaque aí, realmente do diferencial da ingestão de sólidos, ou pelo menos um bom número de partículas sólidas, e a diferença de quando a gente faz a avaliação com a cintilografia com ingestão de líquidos. Ari, obrigado. Em relação o problema é o seguinte, os padrões de normalidade foram definidos com essa refeição padrão. Então, quando você sai dessa refeição padrão, você tem que ter coisa de normalidade. Você tem que ver o tanto de lipídio que tem, o tanto de proteína, o tanto de caloria. Em relação a fazer com líquido, ele é menos sensível de você detectar o problema, porque a dinâmica de esvaziamento é completamente diferente. Por exemplo, vamos pegar um paciente vagotomizado, chagásico, diabético. Eles têm distúrbio de acomodação. E a transferência do líquido para diante depende muito só de um gradiente de pressão. Tá certo? Então, nessa situação, muitas vezes o esvaziamento do líquido se faz até mais rápido do que no normal, porque não acomoda, ele vai direto para baixo.
em contraposição ao sólido, por exemplo, que precisa de trituração. Então, quando não tem acomodação, às vezes você pode distender, mas o âmbito... Então, é como se fosse igual no esôfago, né? Que agora estamos falando de fazer teste com marshmallow, na posição sentada. Quer dizer, se você dá líquido, você não desafia o complexo da atividade motora gástrica, que é muito mais complexo que no esôfago, vamos dizer assim. Você tem acomodação, você tem atividade elétrica que pode variar, você tem a contratilidade e tem esse fator pilórico. Isso que o Dalton está chamando a atenção, qual é o paciente que tem retardo de esvaziamento gástrico, que tem sintoma, e que você, tirando a obstrução pilórica, isso vai resultar em benefício, né? Então, qual o fator preditivo? O Dalton mencionou a toxina. Então, o esvaziamento de sólido tem essa característica, você consegue, vamos dizer assim, ver com mais intensidade, a dinâmica é diferente, né? Então, os padrões de normalidade estão em função dessa ideia. Então, se o seu laboratório tem uma função, se ele puder definir um padrão de normalidade, ajuda. O grande problema é o seguinte, se você faz imagem contínua, não dá para você fazer isso no serviço privado, por exemplo, você toma gama-cama o tempo todo. Então, tem que fazer imagens, eu acho que isso foi uma das razões que eles fizeram para pegar imagens sequenciais e fazer a percentual de retenção ao longo do tempo. Mas a ideia do líquido, e há quem faça os dois juntos, né? Você usa o marcador tipo índio para líquido e o TECNES para sólido. Pode ser feito também, né? Tá? Dalton, um dos fatores preditores de ir para... Você que tem acompanhado a literatura, está sempre com o pessoal... o uso da planimetria por impedância, usar o endoflip no pilórico, e, curiosamente, ele é um fator de resposta posterior. Quer dizer, quanto mais você melhora a distensibilidade pilórica, esses aí foram respondedores. E quando não há uma grande distensibilidade pilórica pós-procedimento, houve uma correlação com a resposta clínica. Mas não é um grande preditor antes, né? Eu queria que você comentasse, o Flip vem chegando aqui, ou Pois eu até estive olhando a literatura e tal, eu estava pondo mais fichas e achando que isso iria ser uma opção muito interessante, né? E a literatura está pobre ainda, não tem... Está falando que é isso que você comentou, né? Que tem o piloro que tem uma maior resistência, é um fator preditor. Mas ainda não vi nenhum estudo assim bem consistente do endoflip, não. Acho que está para chegar alguma coisa. Acho que a questão do endoflip é lá fora, né? É mais americano que tem. Não sei se na Europa está começando, já tem alguma coisa, mas nada assim exuberante que está mostrando que tem um verdadeiro... Assim que eu acho que aconteceu mesmo, porque o endoflip ele surgiu para a acalásia, né, Ari? Ele surgiu para triar os casos também do POEM, ou da cirurgia. E não houve uma evolução em direção ao endoflip, traz realmente um benefício que justifique o uso regular dele. O Dalton, você chamou a atenção que, na sua impressão de quem fez o procedimento, acompanha esses pacientes, o pós-cirúrgico, aquele que tem lesão de vago, responde melhor? Esse parece que há uma tendência, na nossa experiência, é o que mais responde, e há uma tendência a gente vê de que esse grupo é o melhor respondedor. Mas a gastroparesia é uma coisa tão complexa, né? Tão complexa, porque a gente também sabe, o Ari deve saber também, ter mais experiência, que esses casos com retardo de esvaziamento gástrico, gastroparesia, pós-cirurgia, às vezes você tem uns pacientes com estômago cheio e ele é assintomático. E, às vezes, muitos, com o tempo, são sintomáticos, melhoram. Melhora aquele
aquele desconforto. Então, é uma região, é uma doença muito nebulosa. Eu acho que esses procedimentos endoscópicos hoje, com essas opções, eu acho que foi bom para a doença, porque acho que chamou a atenção em tentar estudar mais. Você, né, Jô, que está muito envolvido na... Você não notou isso, não? Que de uns anos para cá está se estudando mais? Exato. Eu tenho... essa do GEPOIM eu olhei hoje no PubMed, com essa palavra GEPOIM, são 78 artigos agora, nos últimos anos. Quer dizer, a coisa está pegando. E eu vi, são 3 editoriais esse ano, e os 3 editoriais escritos por clínicos, ou não por endoscopistas, mas chamando a atenção exatamente. E as biópsias de piloro, o que mostram? Você tem perda de célula de Carral, mas tem fibrose. Tem fibrose também. E uma pergunta que eu queria colocar para você é o seguinte: quando você faz o túnel, e agora um aspecto técnico, quantos centímetros você faz o túnel, você entra pela grande curvatura, e quando fecha, ali não forma uma fibrosinha, não atrapalha a motilidade depois? A gente tem tendência a fazer 2 centímetros acima do piloro, não precisa fazer um túnel longo, 2 centímetros é mais que suficiente. E nos controles que a gente faz, é impressionante. A cicatrização é muito boa, você não vê deformidade, no piloro você não vê fibrose, você vê aquele piloro, às vezes, assim, não tão redondinho, né? Ele um pouco mais... naquele ponto que você seccionou, ele dá uma alongada, assim, mas você não vê fibrose nenhuma. Não vê fibrose nenhuma. Eu acho que os casos que possa ter fibrose, você vê que teve alguns relatos na literatura, pouquíssimos, né? São úlceras ali que ocorreram, que eu acho que é mais uma falha técnica na dissecção, você acabar lesionando a mucosa e ela fazer uma isquemia e desenvolver uma úlcera ali. Eu acho que nesse caso que poderia ter, mas a incidência é muito baixa. Eu acho que o grande vantagem acho que a gente poderia fazer a pergunta: piloroplastia ou GEPOIM versus piloroplastia cirúrgica. Tem cirúrgica, saiu que é retrospectivo, né? E eu já fiz esse levantamento há uns 6 anos. Eu peguei toda a casuística cirúrgica, era para ter publicado, mas a gente, como brasileiro, acaba, às vezes, deixando e perde. Mas ainda dá para publicar isso. Eu levantei todas as casuísticas de piloroplastia cirúrgica para gastroparesia, tentando ver aqueles dos sintomas cardinais e o esvaziamento. Não tinha estudo comparativo até então. Então, eu peguei os dados e peguei os dados dos GEPOIM. E, olhando, os resultados eram muito semelhantes. São semelhantes. E agora acabou de sair, acho que é 2018, não sei, saiu um estudo retrospectivo. O autor pegou a piloroplastia Miculix, cirúrgica dele, nos últimos 6 a 7 anos, antes do POIM, e comparou com o POIM. E ele viu que os resultados foram semelhantes, clínicos, de sintomas e testes de esvaziamento, sendo que a cirúrgica complicou mais, básicos do procedimento cirúrgico, infecçãozinha, pneumonia, né, teve uma incidência maior de complicação. Eu acho que essa é a grande vantagem do GEPOIM. Ele é um procedimento minimamente invasivo, de incidência de complicação muito baixa, e não inviabiliza qualquer outra intervenção cirúrgica, se por acaso tiver que ser feita nos casos mais drásticos, né? Mas você chamou a atenção de uma coisa aí, que é em relação à duração da doença. Eu até teve um trabalho publicado que ele tentou estratificar fatores de melhor prognóstico, e o único fator que ele notou de tempo de doença, né? Me chamou a atenção isso, mas, nossa, principalmente deve ser no diabético, que é o pior ainda, né? Porque vai desgastando com o tempo. Tem outra pergunta, Gerson? Tem uma pergunta aqui da Daniela Miglione para o Jofre, que ela gostaria que você comentasse um pouco sobre gastroparesia pós-Covid. E eu queria perguntar para o Dalton, quando o GEPOIM não dá certo, não funciona, qual é o próximo passo?
Pode ser na sequência aí. Vai lá, Jô. Bom, primeiro, a doutora Daniela Milhome está presente, eu queria agradecer a presença dela. Dalton, se tem uma residente que dá orgulho, uma ex-residente que dá orgulho para a gente, essa é uma. Depois você pergunta para ela quem foi o primeiro que colocou um aparelho de endoscopia na mão dessa menina e viu onde ela chegou. Que bom, hein? Daniela, muito obrigado. Isso que a Daniela chamou a atenção, pós-infecciosa, síndrome de intestino irritável pós-infecção, você tem também essa plexite, né? Vamos dizer assim, que pode se associar com a gasparesia pós-Covid. É uma coisa que está no ar. A outra pergunta, Gerson, outra que o Dalton mencionou... Outra pergunta é para o Dalton, quando o GPOM não funciona. Quando o GPOM não funciona. Eu vou deixar o João para responder essa. Bom, quando a gente tem... Quando a única coisa que a gente tem é um martelo, tudo é prego, né? Então, é aquela gravidade. Se for muito grave, Gerson, vai ter que voltar ao que a gente tinha no início. Quer dizer, se é um paciente que está vomitando demais, que está tendo dor, isso vai ter que ter. Aí, se tiver no hospital que tenha condições, você pode pôr, como o Dalton falou, uma sonda de jejum, de alimentação jejunal associada por endoscopia endoscópica, que tem essa da barca, que tem um espaço, quer dizer, para descompressão e, ao mesmo tempo, para nutrição. No HC aqui, uma paciente diabética que está com muita desnutrição, aí a gente não tinha essa sonda endoscópica, aí o que fez? Fez uma sonda de gastrostomia descompressiva e o cirurgião fez também uma alimentação por jejunostomia. Então, nesses casos, suporte enteral. Na literatura estrangeira, Gerson, existe, por exemplo, quando não funciona, eles voltam para outra alternativa, que seria o quê? Neuroestimulação elétrica e suporte nutricional. E tem alguns sugerindo fazer as duas coisas juntas, quando se tem, né, que é o Interra, que é um neuroestimulador, mas não é marca-passo, porque ele não regula a atividade elétrica, ele faz neuroestimulação aferente. Então, ele propõe fazer o seguinte, faz o POI e, associadamente, se continuar vomitando muito nauseado, neuroestimulação elétrica. E além dos remédios. Quais os remédios, você falou? Bom, o que é que a gente tem? Do ponto de vista de atividade procinética, nós estamos órfãos. Eu posso dizer que eu sou a última viúva do Cisaprida, viu, Ari? O Ari estava na viagem lá na Grécia, né, Ari? 1990. O Ari também é uma das últimas viúvas do Cisaprida. Então, são medicamentos que atuam em receptor 5-HT4 da serotonina, que tem uma atividade procinética. Então, a gente teria o Cisaprida, não tem. A procaloprida já foi estudada por um grupo belga, e o que a gente tem de rotina é a domperidona, usada em dose habitual até um pouco mais alta, é a metoclopramida. Do ponto de vista de sintomático de vômito, olha, gente, se não tem experiência, passa a ver, na literatura tem alguns casos isolados, a minha experiência pessoal também é muito interessante, é o uso de mirtazapina, 30 miligramas à noite, como um potente antiemético. Existem outros que não têm disponível, tem um que é usado em quimioterapia, que é inibidor de neurocinina, que é o apetitranto, que eu não sei o nome comercial aqui entre nós, que pode ser usado também. Tá? Não esquecer aí, Gerson, se estiver tolerando refeição oral, aí é dieta mais pastosa, é o pirê de batata, é o frango grelhado, evitar a folha para não fazer bezoar. E aí, Dalton, uma dica de quem já fazia manometria antipilordoadenal posicionando o doente. Então, quando eu tenho um doente desse assim, com muitos estados, eu sugiro o seguinte, principalmente você que manda fazer o põe, deita do lado direito, no pós-prandial, encolhe as pernas, o piloro fica para baixo, facilita a drenagem. É como se fosse um esôfago quando está em pé, né? Você corta o esfíncter, na calasa ele desce, aqui você não tem gravidade, você vira para o lado direito. É a posição que a gente usa para liberar o fundo gástrico quando a gente está fazendo HDA, né? Eu vi aqui que, olha, já foi feito em diabético, idiopático, pós-cirúrgico,
pós-transplante de pulmão, pós-gastro-sleeve, né? Gastroplastia por sleeve, tem descrito agora, em caso com esclerodermia, estenose hipertrófica de piloro em recém-nascido, tem um caso russo comentando isso. Agora, eu tinha que fazer um desafio, e o Conrado já apresentou aqui, fazer ponho em caso de estenose cáustica, de esôfago, que ele vai lá por dentro liberando fibrose. Você já se aventurou a fazer isso em caso de estenose pilórica por fibrose, aí, bulbo duodenal? Não, eu acho que é muito. Eu já vi uma vez, teve um que a gente foi fazer até no curso, eu olhei, tinha uma retração, e foi até um italiano, eu até comentei, esse caso não vai dar certo. Não vai dar certo. E não deu outra. E ele até me perguntou, você viu esse caso? Eu falei, para mim esse caso não deveria estar aqui. Não é o caso ideal. E não foi um caso bom, realmente. Eu acho que nessas situações é difícil. Pessoal, a conversa está boa demais, o assunto é espetacular, mas como nós temos 8 minutos e a gente tem 4 pessoas que, sem nenhuma dúvida, são mais do que experts reconhecidos no Brasil e no mundo sobre esse tema, eu queria que cada um de vocês desse uma mensagem, fizesse um comentário no sentido de abrir os olhos das pessoas novas que estão nos assistindo e como elas devem se comportar no dia a dia, na suspeita, na maneira de conduzir esse caso. Então, se pudesse começar aí com o Ari e com o Gerson, que estão moderando, e na sequência vocês dois, para a gente estar encerrando, ficaria bacana. Ari? Bom, acho que a primeira coisa é focar na parte clínica e valorizar as queixas, né? Às vezes a gente tenta desvalorizar as queixas que a gente não entende muito bem, né? Essas que a gente tem que valorizar mais para tentar entender melhor. E acho que um acréscimo em relação à pergunta anterior, o que fazer quando o GPOI não dá certo, né, que não foi falado aqui, existe um recurso extremo, mas que em alguns casos é necessário. Por exemplo, depois de tudo isso, é você fazer uma gastrectomia, né? Isso foi um período que essas gastrectomias eram feitas um pouco menores, e se viu que uma gastrectomia pequena não drena o estômago quando ele é acometido de uma maneira mais geral, tem que ser uma gastrectomia quase subtotal para dar uma drenagem melhor, né? E claro que é um caso extremo, mas acho que comporta aqui falar, porque foi mencionado o que fazer quando não dá certo, essa é uma das alternativas. E as alternativas cirúrgicas que foram muito usadas também no passado, as gastroenteroanastomoses, não dão certo, né? Quer dizer, você pode até fazer uma descompressão, assim, mas do ponto de vista clínico, elas são bastante problemáticas. Então, se for para um recurso extremo cirúrgico, acho que vai mais para em casos selecionados e que requerem isso para a gastrectomia, e nesse caso, bem subtotal mesmo. Gerson? Na esteira da análise dos sintomas, como já comentou o Jofre e o Ari, eu acho importante ressaltar que a gasparesia, em sua maioria, é idiopática. Então, quando tem uma história de diabetes, pós-cirúrgico, é mais fácil pensar quando o paciente tem náusea, vômito. Então, em sendo assim, queixas atípicas, como, por exemplo, dor abdominal, que está presente em 50%, 60% desses pacientes, pode ser uma manifestação da gasparesia, dor abdominal crônica. Então, a gasparesia não é tão infrequente assim, é preciso que seja pensada, sobretudo nos pacientes com manifestações digestivas altas, e que aonde você não encontra ali uma justificativa. Claro que o diagnóstico com dispepsia funcional se impõe, mas lembrar que a gasparesia pode ser uma vizinha importante da dispepsia. Dalton? Eu acho que esse fator que você chamou a atenção é extremamente importante do hipodiagnóstico, né, da gastroparesia no nosso meio. Eu acho que é uma afecção que tem que ser pensada, né? Também cuidado com os extremos, mas ela tem que ser pensada e investigada, né? E em relação à terapêutica, a gente sabe que a endoscopia, o GPOI hoje é assim, vamos dizer, a bola da vez, né? Tá pondo muitas fichas no GPOI, mas a gente sabe que precisa ainda de estudos comparativos, os trials. De repente, o GPOI pode ser igual à toxina botulínica. A hora que você fizer um placebo, não seja tão
exuberante os resultados, não mostre um resultado que todo mundo espera. Então, mas a gente tem visto que alguns casos respondem muito bem, a tendência, um pouco de melhora, praticamente todos têm, eu diria que uns 10% a 15% não tem melhora nenhuma, isso na nossa experiência. Então, é a grande vantagem do método, como eu comentei, é um método minimamente invasivo e de baixo risco. Então, nas devidas proporções, de forma, após uma análise adequada, eu acho que é um procedimento a ser pensado. E chama atenção aqui, o Ari falou na gastrectomia, a gente não comentou, que a gastroparesia, ela pode ser uma doença não só do estômago, mas envolvendo o intestino. E esses casos aí, nem a gastrectomia vai ajudar muito, né, Ari? Não vai ajudar. Então, você vê a complexidade dessa doença e você tem que realmente estar seguro do que o procedimento que você está indicando vai ser o melhor para esse paciente. Jofrinho? Então, para terminar, eu queria deixar a mensagem que, quando pensar em gastroparesia, quando você está diante de um paciente com a síndrome dispéptica muito acentuada, na qual chama atenção náusea e vômito de repetição. Tem que ser documentado, lembrar que não é a intensidade da estase que se correlaciona com a atividade clínica. Existem outros fatores, como a acomodação, como a atividade sensorial do estômago, que interferem. Então, isso aí pode interferir na intensidade dos sintomas, outros que não só a estase. Tanto é assim que a gravidade da gastroparesia é medida, sobretudo, sobre o impacto sobre a vida dele, se ele é capaz de se manter nutrição, independentemente do que o exame mostra de intensidade. Eu costumo dizer que a gastroparesia, até hoje, ela é, nos casos mais graves, um sofrimento para o doente, um desafio para o gastroenterologista. Mas vamos continuar. E o GPOIM, como disse o Dalton, é um instrumento disponível e está a ser mostrado, dentro da heterogeneidade dessa doença, quais são aqueles pacientes que podem realmente se beneficiar da terapêutica que abre o pylori. É isso aí, professor Eduardo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Veja, queria chamar a atenção de todos os colegas da SOBED, a importância da gente poder estar sempre próximo de um clínico, próximo de um cirurgião, para poder entender, além dos nossos horizontes, entender a complexidade, entender que muitas vezes o procedimento que nós fazemos tem um ponto muito claro de quando ele deve ser feito, esgotados todos os caminhos menos agressivos, todos os caminhos clínicos. Então, eu acho de suma relevância repetirmos eventos como fizemos no dia de hoje, que eu tenho certeza absoluta que foi de grande valia a todos aqueles que aqui participaram. Queria fazer um agradecimento especial a vocês quatro, ao Ari, ao Gerson, ao Jofre, ao Dalton, pela qualidade do evento, pela tranquilidade com que isso transcorreu e a capacidade de transmissão de pensamento, de conhecimento que vocês fizeram essa noite aqui conosco. Um forte abraço a todos vocês e muito obrigado pela participação. Obrigado, boa noite.